Faz Muito favor. obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Vieira da Mata e a sua administração, agradecer muito a presença e os esclarecimentos que nos têm dado. Eu venho aqui com um tema um bocadinho mais concreto, porque diz respeito a um assunto relacionado com os heliportos dos próprios hospitais. Nós sabemos que ainda o Governo anterior fez um esforço grande e criou um grupo de trabalho para poder resolver um conjunto de problemas de certificações destes heliportos. Sabemos que o Governo atual também tem estado a insistir na necessidade e na urgência que estes mesmos sejam certificados e fica a determinada altura para nós estranho que, por exemplo, um helicóptero do INEM possa aterrar na Estrada Nacional na Comporta, mas depois não possa aterrar no Hospital de Cascais. Fica estranho como é que um helicóptero pode aterrar numa estrada qualquer no interior ou num descampado e depois não pode aterrar no heliporto do Hospital de Santa Maria. E, portanto, quando nós vemos voos a serem feitos exatamente da mesma forma, quando são efetuados pela Força Aérea, não existe qualquer problema e todos os helicópteros lá podem aterrar, e depois vemos que quando há um helicóptero que está a ser operado por um piloto privado particular, o mesmo estar sujeito a um conjunto de coimas e de consequências graves para a sua própria carreira, quando o que ele está a fazer, na verdade, é tentar salvar uma vida. E como as vidas não se medem, efetivamente, por mais ou menos certificação ou por mais ou menos funcionalidade dos heliportos, a pergunta que eu gostava de fazer é de que forma é que a ANAC está a se debruçar sobre este assunto, de que forma é que as medidas que são defendidas pela EASA, por contraposto ao que é defendido pela própria ICAO, se faz sentido nós continuarmos com exigências para transporte de emergência, não estou a falar de transporte de passageiros, porque o transporte de passageiros é uma coisa, um transporte de uma pessoa em emergência médica é outra. E, portanto, não conseguimos, de alguma forma, entender como é que o transporte de uma pessoa em emergência médica está sujeito a perímetros de 3,5 km, em ladeiras de 20% e em coisas que são, em muitos dos casos e em muitos hospitais, praticamente impossíveis sequer de cumprir. E, portanto, ou nós conseguimos encontrar aqui alguma forma de facilitar e de enquadrar este tipo de voo, obviamente garantindo as medidas de segurança para voo, transporte de emergência, ou então nós teremos que, se calhar, eventualmente, começar a adotar regras que são adotadas noutros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, para permitir que estes voos continuem a ser feitos. O que é certo é que, cada vez mais hoje, nós temos assistido a problemas de resgate de pessoas em situação, às vezes, em alto mar, outras vezes em situações de acidentes graves, e depois vemos que esse transporte, quando é feito para os hospitais, não consegue ser feito pela falta da certificação e dos próprios hospitais e do responsável do hospital conseguir, nesse momento, permitir que esse voo aconteça enquanto estou em causa precisamente o salvamento de vidas. E, portanto, gostaria de perguntar de que forma é que a própria ANAC está a olhar para este tema. Muito obrigado.